Queridos irmãos e irmãs, nesse dia, ouvimos o Evangelho onde o Senhor vai nos convidando a cortar da nossa vida tudo aquilo que possa nos impedir de fazer o bem, de fazer a vontade de Deus, de amar o próximo, tudo aquilo que é motivo de escândalo para o outro, tudo aquilo que é contra testemunho, que é contra o Evangelho, que é contra aquilo que nós somos, cristãos, imagens de Cristo. Nós que somos batizados trazemos em nós uma grande responsabilidade, a responsabilidade de apresentar ao mundo a face de Deus. É isso que significa sermos cristãos. É sermos no mundo a presença de Cristo. Cristo está presente no mundo através de nós, da Eucaristia, da palavra, dos sacramentos, da igreja, mas também através de nós. Por isso que muitas vezes, quando na nossa casa estamos em alguma discussão, a primeira coisa que falam, vai para a igreja todo dia e não muda. Veja, está na igreja direto, mas em casa chamando palavrão. Vejam, toda santinha vai para a igreja, todo santinho vai para a igreja, mas quando chega aqui em casa é o diabo que chega, atentando todo mundo. Não é? Por quê? Porque é um escândalo para o mundo alguém que se aproxima de Deus, alguém que segue a Deus, fazer o mal. Por isso precisamos cortar da nossa vida os maus hábitos, as atitudes ruins que nós muitas vezes ainda trazemos. O nosso olhar malicioso, o nosso olhar maldoso, as nossas atitudes muitas vezes de roubar, de pegar aquilo que não nos pertence. Aquela caneta que lhe deram para você assinar e você levou para casa, é roubo. Mas tinha 50 canetas lá, é roubo, não te pertence. E isso é um escândalo. Então nós precisamos, meus irmãos, para seguir o Evangelho, sermos radicais. Cheguei em casa, está lá uma bandeja de Danone. Só que na minha casa mora eu, meu irmão, meu pai, minha avó, papagaio, o Tiririca, todo mundo. Até o Bolsonaro mora lá em casa. Não fui eu que comprei. Aí eu vou e como, sem falar com ninguém. É roubo. Mas é lá em casa, padre. É. Mas foi você que comprou? Não. Você pediu alguém para saber de quem era? Não. Ah, mas foi meu pai e minha mãe que comprou. É, mas pelo menos na minha casa a gente aprendia assim. Tinha que falar. Esse Danone é para alguém? Aí a gente esperava aquela resposta da mãe, né? É para você, meu filho, que eu comprei. Né? A gente se achava, nossa, minha mãe gosta mais de mim do que dos outros. Compra até Danone para mim. Né? Mas para dizer que nas pequenas coisas nós precisamos testemunhar o Evangelho. Sabe? Seguir a Cristo é muito exigente, porque toca nas pequenas coisas, nas pequenas escolhas que nós vamos fazer. E aí, como vimos na primeira leitura, nós vimos que as coisas são transitórias, são passageiras. Nós não podemos colocar a nossa confiança nas coisas, na riqueza, no possuir. Muitas vezes aquela caneta que eu peguei vai estar me botando no caminho do inferno. Uma caneta porque o importante não é a caneta, é a atitude, roubar.
Entende como o evangelho é grave, é exigente? E a gente nem confessa, né? Essas coisas. A pessoa me prestou um broche para mim usar, usei, me emprestou. Faz 5 anos que ela me emprestou. Acho que ela nem se lembra mais, né? Deixa para lá. Pois é. Então, meus irmãos, quando nós nos apegamos à riqueza, outras coisas vão se apegando junto. É o que vai falando aqui na primeira leitura. O rico retém o salário do trabalhador, aquilo que não lhe pertence. É roubo. É preciso tirar da minha vida essas coisas, essas situações que vão nos tirando de Deus. Porque, meus irmãos, se nós não cortarmos aquilo que nos afasta de Deus, nós estaremos nos unindo ao pecado, estaremos ligados ao pecado. E ligados ao pecado, o nosso destino só pode ser um. Mas Deus é misericórdia. Demais. Mas se você não conhece, como é que você vai ficar na casa de uma pessoa que você não conhece e que não te conhece? É preciso nos relacionarmos com o Senhor, ouvir a sua palavra e deixarmos que Ele vá transformando a minha vida. É assim que a misericórdia de Deus age em nós. Misericórdia de Deus não é injustiça, meus irmãos, entendam isso. Não é assim, eu passo a minha vida vivendo como eu quero, e quando eu morrer, Deus vai ter misericórdia e vai me perdoar. Vai. Não é isso que a palavra de Deus ensina, não. A misericórdia vem em socorro daqueles que conhecem e buscam a Deus. Mas se eu não busco, ela não vai agir, porque ela me deixa livre. Então, meus irmãos, cortemos da nossa vida aquilo que pode nos condenar, aquilo que pode nos afastar de Deus, que vai fazendo com que o sal da nossa vida, o sal da graça de Deus, o sal que o Senhor derramou sobre nós no nosso batismo, esse sal perca o sabor. Nós somos o sal que Deus lançou no mundo para testemunharmos a paz, para testemunharmos o bem. Mas se a gente não faz isso, se o sal que somos nós não serve para mudar o mundo, esse sal não serve para nada. Ou seja, nós não servimos para nada. E vamos viver uma vida sem gosto, sem alegria. Vamos apenas vivendo, até o momento que findar. Por isso, meus irmãos, diante do que nós temos visto no mundo, no nosso bairro, tanta violência, tanta situação, não é para desesperar, mas é para suplicar a Deus a misericórdia, nos convertermos, pedir a Deus pelo mundo, pedirmos a Deus por nós. Veja, o final do Evangelho hoje é um convite do Senhor para nós: viver em paz uns com os outros. A gente não vive em paz nem com a gente mesmo e quer muitas vezes viver em paz com os outros. Viver em paz com os outros não significa que o outro vai fazer paz comigo. Ele pode até gerar guerra, mas eu não vou revidar, eu não vou corresponder. É assim que a gente vai criando a paz no mundo. Quando o outro quer brigar e eu digo, não vou brigar. Quando o outro quer guerrear, eu digo, não vou guerrear. Mas você é besta. Sim, sou besta e não vou brigar. Mas você tem razão, tenho razão, mas eu não vou brigar. Porque, como nós, aqueles que estavam domingo, o amor é quem resolve os conflitos. O amor é que gera a paz, não as desculpas, não as justificativas.
É só vermos quantas justificativas foram dadas para iniciar essa guerra. Nenhum era verdade. Ainda está encoberta a verdade, as intenções. Muitas vezes brigamos uns com os outros e nem sabemos por que brigamos. Nem sabemos por que estamos guerreando uns contra os outros. Mas uma coisa é certa: estamos querendo fazer prevalecer a nossa vontade. E é interessante, nós queremos acima de tudo fazer prevalecer a nossa vontade, mas não estamos dispostos a fazer prevalecer a vontade de Deus, porque a gente diz que é muito difícil. Na verdade, muito difícil somos nós. Nós somos muito difíceis. Deus é muito simples. Nós é que complicamos. Nós é que gostamos de muitas coisas. E precisamos pedir ao Senhor que nos ajude com a sua graça, para que possamos deixar-nos transformar pela graça de Deus, e assim ir transformando o mundo ao nosso redor, pouco a pouco, pouco a pouco. Então que o Senhor nos ajude nesse dia a sermos verdadeiramente ministros e discípulos da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.